Prezados irmãos e amigos, tanto no Facebook como no YouTube. Esta é a primeira história entre várias histórias reais que vão refletir as tradições que nós temos vindo a estudar. É como se fosse a demonstração prática das consequências das tradições na medida em que estas, as selecionadas, contrariam a palavra de Deus, ou seja, combatem o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo é a realização prática dos ideais do Eterno. Esta história real tem como título A Viúva deve ficar com o irmão do malogrado. Aconteceu entre dois jovens, depois de conhecerem-se, gostar um do outro, entenderam ficarem juntos. Legalizaram a relação por intermédio de alambamento, deu-se o dote e começaram a viver juntos. Importa dizer, quando eles começaram a fazer os contactos e as conversas para regularizar a relação, ninguém fez questão de saber das tradições de cada lado, tanto do lado das duas famílias, do noivo, pai e a mãe, assim também como do lado da noiva, pai e mãe. Passaram a viver juntos, depois de um tempo entenderam chamar um irmão do marido para viver com eles, na altura menor de longe em relação à idade dos cônjuges. Depois de algum tempo, o marido veio falecer e, de acordo com a tradição, o cunhado, o irmão do marido, deveria ficar com a cunhada, neste caso, com a viúva. E a viúva, apanhada de surpresa, reagiu negativamente, pois, segundo ela, eu vi crescer esta criança. Eu ajudei a educar e a criar este jovem. Como, com a morte do meu marido, eu devo ficar com ele? Este é o assunto que depois lhe leva a um canal televisivo dedicado a tratar assuntos do gênero, assuntos que precisam de ajuda de outras pessoas para conseguir um conselho ou uma ajuda. Foi neste sentido que nós conseguimos esta história real. O que depois o canal fez? O canal mandou chamar o cunhado e explicou que estava decidido a seguir com a tradição, porque a tradição ele encontrou. E como ele encontrou, ele não quer que deixe de ser cumprida. É assim que ele reafirmou que deveria seguir a tradição. Nesta história, nesta tradição, cujo o cumprimento é obrigatório para o lado do malogrado, ou para o lado da família do malogrado, implicava que, caso a viúva não aceitasse esta condição que a tradição impõe, deveria deixar a casa e todos os bens, supostamente, do marido. E por que eu digo supostamente? Porque, no meu entender, à luz da palavra de Deus, quando duas pessoas juntam-se, à luz da palavra de Deus, o homem deixará os seus pais e se juntará à sua mulher e ambos serão uma só carne. Este princípio dá legitimidade de uma união, de uma
de uma união, ou seja, de um contrato entre os dois cônjuges. Eles fazem parte de uma sociedade que une os dois em todos os sentidos à luz da palavra de Deus. Quem é cristão, quando casa, deve ter em mente este princípio. Deve ter este princípio. Quando a tradição que obriga a viúva a ficar com o irmão do cunhado, primeiro é que estamos a atacar os direitos da própria mulher. Em segundo, na recusa desta confiscarem todos os bens que eles trabalharam junto, também estaríamos a violar a palavra de Deus, porque eles são uma sociedade. Portanto, não há bens do marido, não há bens da mulher, a não ser que coisas pessoais. E por que isto é uma verdade concreta? Porque se for o caso de dividirem as coisas, não é possível esta divisão ser feita. Porque o contributo que ambos fazem, os sacrifícios que ambos fazem, mesmo uma mulher doméstica, ela tem um papel preponderante para o preparo do marido, dos filhos, para que o marido possa desenvolver atividades. E isto a partir da cama até na mesa. Logo, estes bens que a mulher presta não têm forma de serem calculados ao ponto de dividirem todos os benefícios que vêm do lar através dessa união. E quando nós não compreendemos isto, cometemos atropelos contra a lei de Deus e pecamos e somos maldiçoados e não podemos atingir o ápice do nosso desenvolvimento em todos os aspectos da vida. O que o cunhado disse quando ele foi perguntado o porquê desta tradição? Ele disse: quando eles casam, o dote é o meio pelo qual compram a mulher. Logo, se a mulher foi comprada através do dote, eles continuam a ter o direito pela mulher, mesmo com a morte do marido, porque este dote continua vigente e a relação continua vigente. Esta é a resposta que eles deram. Mais uma vez, podemos refletir qual é o papel do dote numa relação matrimonial. Esta é uma das coisas que nós temos estado a estudar e a desenvolver, dando conselhos em relação a esta tradição. Já falamos muito sobre o dote, restava a pena nós trazermos para si história que condiz com aquilo que nós temos falado. Outras histórias semelhantes tem, mas no próximo vídeo vamos falar de uma outra tradição. Que Deus nos ajude na reflexão. No nome de Jesus. Amém.